Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, está escrito: Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar, palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de todos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque, como na multidão dos sonhos da vaidade, assim também damos muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Continuando a série de vídeos sobre Eclesiastes, agora nós entendemos que Salomão passa a olhar a vida também para aquilo que está acima do sol. Vocês se lembram que existe um refrão que todo momento Salomão se refere, que é debaixo do sol, ou também a vaidade da vida. Agora Salomão passa a entender que Deus existe, que ele é real, e que nós, como pessoas que são criadas por Deus e para Deus, nós temos algumas formas de viver e nos relacionar com Deus. A primeira forma que Salomão nos ensina é a santidade. Esse termo, guardar o pé, quando nós estamos na casa de Deus, tem a ver com a santidade. Assim como Jesus ensina na oração do Pai Nosso, nós precisamos reconhecer que Deus é santo, santificado é o nome do Senhor. E quando nós estamos na casa de Deus, nesse caso em Salomão existia o templo que Salomão ajudou a construir, é o lugar que Deus faz presente, a presença dele se faz manifesta. Então nós precisamos santificar ao nome de Deus porque ele é santo, e quando nós estamos na casa dele, ou seja, quando nós estamos diante da presença dele, ele está em todos os lugares, é claro, mas quando a presença dele se faz manifesta realmente, então nós precisamos ter cuidado, precisamos temer a Deus, como Salomão conclui nesse texto que nós falamos. Outra coisa que nós vemos é sobre os votos. O voto é aquilo que nós nos propomos a fazer em relação a Deus. É o objetivo espiritual que nós fazemos para alcançar fins espirituais também. Um voto que foi incorreto no texto bíblico que nós podemos citar é o de Jefté. Jefté, no livro de Juízes, faz um voto, o de que se ele vencesse a guerra, ele retornaria para casa e o primeiro ser que encontrasse a ele quando ele voltasse para sua casa seria entregue em sacrifício. A primeira pessoa que o encontra foi a sua filha. E a partir desse voto insensato, um voto de tolo, de acordo com Salomão aqui, Jefté teve a sua vida errada porque ele teve que sacrificar a sua filha a partir desse voto de tolo. Portanto, Salomão que nos ensina a importância de nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos. Tudo aquilo que nós falamos e também fazemos é importante para a nossa vida eterna. E a eternidade também é algo essencial, porque se nós entendemos que nós não estamos aqui apenas de passagem, mas que aqui é uma preparação para a vida eterna, então o jogo muda. Agora, tudo aquilo que nós fazemos aqui tem um eco também na eternidade, como aquele filme muito famoso que fala, agora eu esqueci o nome dele, mas vai dizer que aquilo que nós fazemos agora ecoa pela eternidade. Isso também é real, que nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos aqui é apenas um reflexo da forma que nós iremos viver na eternidade. Então aquilo que não é útil para a eternidade, então se torna eternamente inútil. Nisso está a importância de nós reconhecermos a Deus, santificarmos seu nome e termos cuidado também com aquilo que nós iremos fazer e falar na presença dele. Continuemos. Versículo 8. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também explodem. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver estes bens com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado,
com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não ficará pensando muito no dia da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Capítulo 6. Há um mal que vive debaixo do sol e que lhe pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isso é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que o aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, porém tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele que vivesse de 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem. Por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe como sobreviver? Melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode se enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que você tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Nessa passagem nós entendemos a respeito das vaidades da riqueza, a riqueza que, como Salomão ensina, tem também muito de coisa vã, de muita ambição, de ganância. Porque quando aquelas pessoas, por exemplo, no versículo 8 nós falamos aqui da pessoa que oprime a outra, que se acha acima do outro, se acha superior do outro, de acordo com as riquezas que ela tem, na verdade isso é uma coisa vã, porque na verdade ela veio do pó, assim como a outra pessoa a quem ela acha que é superior, e do pó ela retornará. Então a riqueza aqui é uma coisa vã, no sentido de ser um meio pelo qual nós achamos superiores aos outros, porque de fato nós somos iguais em essência, em matéria, a outra pessoa também. Então, no versículo 10 vai falar que aquele que ama o dinheiro jamais se farta do dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha, porque isso é verdade. Quando a nossa satisfação, quando o nosso prazer é algo externo a nós, quando a nossa felicidade é condicionada à riqueza, à prosperidade, então nós estamos no lugar errado, porque não necessariamente nós teremos sempre a riqueza, não necessariamente nós teremos sempre dias bons. Então isso é vão, isso é uma coisa vaidade, uma coisa vã, porque como o Hevel, que nós falamos aqui, como o vapor, a neblina, uma bolha de sabão, que hoje é constante, mas amanhã já não existe, também a riqueza, também é a vida daqueles que confiam na riqueza e colocam nela a sua felicidade, colocam nela o seu sentido debaixo do sol. No versículo 18, Salomão vai concluir falando o que é a vida boa. É aquele que é capaz de juntar recursos e desfrutar deles. Porque existem muitas pessoas que trabalham muito, juntam recursos, mas não são capazes nem de desfrutar desses recursos. Porque eles ficam tão preocupados com o trabalho e acabam padecendo e deixando essa riqueza para outra pessoa. E aqui Salomão vai falar que isso, a dádiva, o desfruto das riquezas, é um dom de Deus. Mais uma vez, Salomão aqui já está levantando seus olhos para aquilo que é acima do sol, para aquilo que é eterno, e entende e reconhece que Deus é quem dá a riqueza, Deus é quem dá a saúde, Deus é quem dá a provisão. E é aquilo que os reformadores entendem como a graça comum, ou seja, a graça que é comum a todas as pessoas. Deus, em sua misericórdia, nos dá a vida, em sua misericórdia nos dá a riqueza, em sua misericórdia nos dá o trabalho. E a partir disso, reconhecendo Deus como aquele que é o grande autor da vida, aquele que dá a todas as coisas, então nós podemos agradecer a Ele e viver uma vida abundante, uma vida grata, uma vida digna de ser vivida, uma vida em cuja riqueza e abundância não necessariamente está nas riquezas materiais, mas está na gratidão em tudo, está na providência em que Deus é capaz de nos dar. Eu espero que você possa se satisfazer com aquilo que está sendo dito aqui, que todos esses ensinamentos possam ser úteis para a sua vida, que você busque uma vida que tema o Senhor acima de todas as coisas, uma vida que vai santificar o nome dele, uma vida em que o seu prazer e sua satisfação não esteja na riqueza, mas esteja naquilo que Deus
em quem Deus é, na presença dele, e também naquilo que ele vai dar para a gente. Eu espero que você possa curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas também possam entender a importância dessas verdades para uma vida sábia e digna.